Amém. Que possamos ficar em pé, abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos de 3 a 9. Está na página 44 do Novo Testamento, nessas Bíblias que estão aí nos bancos. Novo Testamento, página 44. Evangelho de Marcos 14, de 3 a 9. Página 44 do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ele fez o que pôde, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Podeis sentar e ouçamos mais um hino. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra remoeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Apresenta seu milagre agora. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Essa peça com o coração. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos.
A menos que os reencarnacionistas tivessem razão e falassem a verdade, você só passará por essa vida uma vez. Você só sai uma vez. Todo mundo tem uma chance para fazer a vida contar, valer a pena. E se fizer a coisa certa, você terá cumprido o seu propósito. Há duas coisas que eu quero ter a certeza de que faço com a minha vida. Ou então, estarei convencido de que a minha vida terá sido um completo desperdício. Primeiro de tudo, eu quero que eu possa andar de tal modo, agir de tal maneira, que Deus esteja satisfeito com a minha vida. Ele é meu Senhor, é para Ele que eu vivo. Ele me salvou e a Ele eu devo isso. Em segundo lugar, eu quero ter a certeza de que agindo como Ele se agrada, sendo fiel ao propósito dEle, aos princípios dEle, eu fiz a diferença porque estava aqui nesse mundo, nesse tempo. Essas duas coisas são aquelas coisas que eu quero ter a certeza de fazer com a minha vida. Há uma senhora falada no Novo Testamento que eu acredito que ela revela o segredo de como fazer a vida valer a pena e ter certeza disso. E ela nos ensina uma lição muito simples, muito singela. Qualquer um pode fazer a vida valer a pena servindo a Jesus. Andando nos seus caminhos, praticando o que Ele ensinou. Essas coisas estão ao alcance de qualquer pessoa, porque se trata de uma escolha, se trata de uma decisão. E a gente pode fazer isso porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos dá força e poder para realizar essas coisas. Há quase meio século atrás, ou um pouco mais, o presidente John Kennedy proferiu um dos mais famosos discursos de posse presidencial, quando ele fez essa pergunta, essa afirmação. Não pergunte o que seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer para o seu país. Eu gostaria de parafrasear isso para todos nós nessa manhã, nessa sala. Quanto tempo nós passamos na vida pedindo a Deus para fazer algo por nós? Mas talvez devêssemos dizer: não pergunte o que o Senhor pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer para agradar o seu Senhor. Essa resposta é muito mais importante, porque ela vai guiar nossa vida por caminhos corretos, caminhos de vida, caminhos de crescimento, caminhos de bondade e misericórdia. Essa senhora que nós vamos estudar isso nem sequer tem o seu nome registrado nessa passagem das Escrituras, lá em Marcos 14.
Embora saibamos, por causa dos outros escritores dos evangelhos, que o nome dela era Maria. Muitas Marias aparecem na estrada de Jesus, no caminho de Jesus. Mas por causa do seu simples serviço a Jesus, assistindo-o, ungindo-o, adorando, ele lhe deu uma eterna associação honorária no hall da fama de Jesus, no hall da fama de Deus. Hoje nós queremos analisar o que ela deu a Jesus. E afirmo de antemão que você também pode fazer o mesmo para Jesus. O que ela fez para Jesus, você pode fazer. Havia 4 características em sua vida e que nos faz, mais de 2000 anos depois de que ela viveu e de que esse episódio aqui narrado aconteceu, que nos faz ainda estar falando sobre esse momento. E se você puder responder a essas 4 perguntas afirmativamente, eu tenho certeza que a sua vida contará, que a sua vida vai valer a pena. E a primeira pergunta é essa: eu estou me dispondo para servir a Jesus? Eu tenho o propósito de servir a Jesus? Enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e reclinado à mesa, veio uma mulher com um frasco de alabastro, um tipo de vaso, e nele havia um perfume muito caro, de nardo puro. E ela quebrou aquele frasco e despejou o nardo sobre a cabeça de Jesus. E quando ela fez isso, muitos que estavam ali comentaram indignados, um com o outro. Por que esse perfume foi desperdiçado? Pois esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários. E o dinheiro dado aos pobres, eles diziam, repreendendo aquela mulher. Vamos estudar em um momento por que essa Maria fez o que fez. Mas o ponto que eu quero que você note é que enquanto todos atendiam às suas próprias necessidades, Maria estava esperando por uma oportunidade de servir a Jesus, atendendo o que ela entendia como sendo uma necessidade de Jesus. Essa mulher percebeu que, diferentemente dos outros convidados daquela ceia, daquele banquete, Jesus não teve os seus pés lavados, como era costume fazer-se a quem visitava uma casa judia. As pessoas tomavam banho, se preparavam para sair, mas elas iam por ruas que eram poeirentas, pedregosas, e quando chegavam naquela casa, seus pés estavam sujos. Mas o importante dos pés sujos é que o modo de se sentar à mesa é diferente do que nós temos hoje. Eles não sentavam num banquinho ou numa cadeira de forma erguida para comer na mesa. Eles se reclinavam em almofadas, de tal modo que alguém que não tivesse seu pé lavado estaria colocando seu pé na cara do outro, que estava logo após. Daí a importância de lavar os pés. Maria se via como uma irmã de Jesus. Ela e a sua irmã Marta
e o seu irmão Lázaro eram como a família adotiva de Jesus naquele lugar. Ela estava perto de Jesus o suficiente para saber que o seu coração, reunido ali como ele estava entre pessoas cujo propósito era desmerecer e desfazer de Jesus de Nazaré, que o coração de Cristo estava pesado. Ele vivia ali à proximidade do Vale da Sombra da Morte, porque já se aproximava o dia em que ele seria entregue aos seus carrascos para morrer na cruz. Ela sabia, mesmo sem detalhes, que algo o incomodava profundamente. Quando você gasta com alguém o tempo suficiente, você aprende o que essa pessoa gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer, o que ela ama, o que ela não ama e o que ela precisa ou não precisa. Maria sabia o que Jesus precisava, porque já havia passado tempo com ele. Se você realmente tem algum cuidado em aprender como pode servir a Jesus, então uma das melhores coisas que você pode fazer é simplesmente gastar tempo com Jesus. Ah, pastor, como é que eu vou gastar tempo com Jesus? Eu lhe digo, estude a palavra de Deus, porque nela está revelado quem é Jesus. Fale com o Filho de Deus, ou seja, ore, fale com Ele, converse com Ele, coloque para Ele as suas necessidades, os seus desejos, tudo aquilo que lhe falta, tudo aquilo que você precisa. Medite nas coisas que Deus revela aqui na palavra dele. E você não terá que ler essas coisas no jornal, ou encontrá-lo na internet, ou ouvir através do rádio. Porque aqui está a revelação perfeita. Você descobrirá muitas e muitas maneiras que você pode usar para servir a Jesus, para agradar a Deus. Havia quase uma ânsia em Maria para fazer aquilo que ela pudesse fazer por Jesus Cristo. Sua atitude era de estar cozinhando uma refeição, lavando os seus pés, ungindo a sua cabeça com óleo, analisando o que podia fazer ou o que estava esperando para fazer. Em outras palavras, Maria simplesmente se disponibilizou. E aqui eu lhe digo, se você soubesse disponibilizar para Deus, guardar um tempo importante para ouvir a sua palavra, meditar na sua palavra, orar, conversar com Ele, você estará disponível para Deus e você será utilizável por Deus. Em segundo lugar, eu estou disposto a servir a Jesus. Eu tenho o propósito de servir a Jesus, mesmo que isso implique em sacrifício, mesmo que isso implique em abandonar algumas coisas que me parecem importantes para mim. Veja o que Maria fez no verso 3. Enquanto ela estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, enquanto ele estava em Betânia, na casa de Simão o leproso,
e reclinado à mesa, veio uma mulher com um frasco de alabastro de perfume muito caro, de nardo e puro. Ela quebra o frasco e derrama sobre a cabeça dele. Maria toma um perfume tremendamente caro, para o qual ela provavelmente poupou anos para comprar, e o despeja sobre a cabeça e os pés de Jesus. Marcos usa 2 adjetivos para descrever esse óleo, esse unguento em particular. Ele usa a palavra que literalmente significa genuíno, para nos informar que não era algum tipo de imitação ou um perfume falso. Era uma coisa real, valiosa de verdade. Então ele usa outra palavra para nos informar que era extremamente caro, e muito caro aquele unguento. Não era uma coisa que uma pessoa comum saía, comprava e voltava para casa. Não, era algo que requeria dinheiro. Muito. Em outras palavras, foi o melhor perfume que o dinheiro poderia comprar. Um vaso desse tipo de perfume conteria cerca de 350 gramas. E custaria o equivalente a mais de um ano de salário de um trabalhador médio. Surpreendentemente, Maria quebra esse frasco e derrama seu conteúdo sobre o corpo de Jesus. Você sabe o que Maria estava fazendo naquele momento? Ela estava dando o melhor que ela tinha para Jesus. Nem todos nós podemos dar a mesma coisa a Jesus. Nem todos nós temos a mesma quantidade de dinheiro para isso. Nem todos nós temos o mesmo tipo de habilidades. Nem todos nós temos o mesmo tipo de inteligência. E nem todos nós temos a mesma condição de fazer o que Maria fez. Mas cada um de nós pode dar o melhor de si a Jesus. Não é o melhor comparado com alguém, é o melhor de si entregue a Jesus. Você tem que ter a certeza de que você está fazendo o melhor para Jesus. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é o autor da sua salvação, o autor da vida, o autor da vida eterna que espera você. Deus não nos classifica numa comparação com relação a outras pessoas, não. Deus não nos compara com outras pessoas. O seu melhor pode não ser, em termos absolutos, tanto quanto o de outra pessoa. O seu melhor pode não ser tão bom quanto o de outra pessoa na sua visão. Mas se você der o seu melhor para Deus, então, no que diz respeito a Deus, o seu melhor será o suficiente. E é assim que Deus avalia. Se você estivesse disposto a servir a Jesus, então compreenda o que isso vai lhe custar. Porque, afinal de contas, se você vai oferecer a Jesus apenas o que não lhe custa nada, o que lhe sobra, então seria melhor você não oferecer nada. A marca de uma pessoa que entende a beleza e a alegria que vem de servir Jesus é a de uma pessoa que não pensa em quanto isso pode custar, em termos de tempo, talento ou dinheiro, mas simplesmente quer dar o seu melhor para Cristo. E isso levanta uma terceira questão. E a terceira questão é: eu estou
verdadeiramente querendo servir a Jesus? Maria estava pensando apenas em Jesus, quando ela quebrou o vaso e derramou esse perfume pelo corpo de Jesus. Antes que a última gota caísse no chão, ela teve que suportar uma verdadeira rajada de fogo crítico, de um fogo que era, sobretudo, hipócrita. Porque todos ali naquela sala criticavam ela pelo que ela fez. Diz o texto assim: mas alguns estavam comentando indignados um com o outro, por que esse perfume foi desperdiçado? Pois esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro seria dado aos pobres, e eles estavam repreendendo-a. Você também pode entender que se você servir a Jesus Cristo, não importa o quão puros seus motivos sejam, as pessoas em sua volta vão se queixar, vão arrumar um jeito de murmurar contra você, vão reclamar, e essas pessoas vão lhe criticar. Pense sobre que é uma situação sem vitória, em que o pastor sempre estará. Se ele prega dinheiro, ele é criticado. Se ele nunca prega a respeito do dinheiro, ele é criticado. Se prega sobre o inferno, ele é criticado. Se prega sobre dinheiro uma vez por ano, alguém vai dizer que é demais. E outra pessoa vai dizer que isso não é suficiente. Eu quero lhe ensinar uma lição de liderança muito valiosa aqui. Se você vai fazer alguma coisa em sua vida que irá fazer a diferença para outra pessoa, você será criticado. Você não precisa ir à igreja para ser criticado. Você não precisa ir trabalhar nos ministérios para ser criticado. Você pode ir para um deserto e vai ser criticado. Alguém vai sair da igreja naquele dia e vai dizer: o culto não foi ótimo? Eu realmente gostei da mensagem e foi ótimo ver pessoas queridas, amigáveis. A música agradou a Deus. Mas um outro vai dizer: o pregador pregou por muito tempo. Ele não contou histórias suficiente. Ele deveria ter contado mais piadas. Eles não cantaram ali a minha música predileta. Aqueles músicos eram muito barulhentos. Ouvi falar de um homem que saiu da igreja certa vez e alguém lhe perguntou: você gosta do pastor? Ele disse: não suporto ele. E perguntou o homem: por quê? Porque ele prega por tanto tempo que eu não consigo ficar acordado. E ele grita tão alto que eu não consigo dormir. A verdade é que esse mundo pensa que qualquer coisa que você faça por Jesus e para Jesus é um desperdício. Se um homem é brilhante, ele é encorajado a se tornar um advogado ou um médico. Mas se esse mesmo homem brilhante se tornar um pregador ou um missionário, o mundo vai dizer: que desperdício. Olham para todo o dinheiro que ele poderia ganhar seguindo uma carreira de direito, de medicina, de qualquer outra coisa. O mundo acha que qualquer coisa que você faça por Deus e para Deus é um desperdício. No que me diz respeito, eu estou convencido de que qualquer coisa que você não faz para Deus é que será sempre um desperdício. Quando você chega até Ele, tudo o que importa é o que Jesus disse no versículo 6. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me uma boa obra. Houve duas avaliações sobre o que Maria havia feito. Um lado, o da maioria daquelas pessoas que estavam ali, disse que era um desperdício, um mau julgamento e muito extravagante.
Mas Jesus disse que foi um bom trabalho. E aqui está o que eu quero que você lembre. O que realmente importa na nossa vida não é o que eu penso ou o que os outros pensam. O que realmente importa é o que Jesus pensa. Eu nunca esquecerei de algo que eu ouvi o reverendo Russell Shedd dizer numa pregação. Ele disse: se você agradar a Jesus, não importa a quem você desagrade. Mas se você desagradar a Jesus, não importa a quem você tentar agradar. E Russell Shedd foi um dos homens mais entregues na mão de Deus que eu conheci. Era um homem simples na sua conduta e sábio naquilo que falava. Ninguém fora daqueles que ali estavam na casa sabia o que Maria havia feito. Ela não deu publicidade ao nome dela. De fato, ela foi criticada por todos, exceto por Jesus. O que eu amo em Maria nessa ocasião é que ela estava disposta a fazer o seu melhor, independentemente das críticas ou da divulgação do seu ato. Uma igreja é construída sobre a vida das pessoas que estão dispostas não a fazer grandes coisas, mas as que se dispõem a fazer mesmo as pequenas coisas. Há muitas pessoas na igreja que querem ser grandes, segundo os critérios da estrutura da igreja. Elas querem estar onde o dinheiro está e querem estar onde há o poder. Mas o que eu vou te dizer que são os heróis da igreja. Mas eu vou te dizer agora. Os heróis são as pessoas que se sentam no chão e brincam com as crianças. E ensinam a elas sua primeira música sobre Jesus. Homens ou mulheres que numa igreja grande que tem berçário se dedicam a cuidar delas no berçário. Homens e mulheres que servem como mentores para ajudar os adolescentes e adultos e que se empenham fazendo tudo o que podem, gastando o tempo que é necessário com aqueles que precisam, tentando guiá-los e orientá-los e ajudá-los a ser tudo o que Deus quer que eles sejam. Esses são os heróis. As igrejas normalmente estão cheias de pessoas que querem fazer grandes coisas. Mas você não consegue encontrar pessoas que queiram fazer as coisas consideradas pequeninas. Desse modo, deixe-me fazer a última pergunta. Eu estou fazendo para servir a Jesus? Eu trabalho para isso? Uma simples declaração que Jesus fez sobre Maria fala muito sobre ela. Jesus disse no verso 8, esta fez o que podia. Não foi o que ela fez que impressionou Jesus, porque o que ela fez realmente não foi tão grande assim. Ela derramou o seu óleo sobre a cabeça dele. O que realmente impressionou Jesus foi que ela fez tudo o que pôde. Igual aquela mulher que na hora do ofertório na igreja entregou tudo o que ela tinha. Ela tinha 2 moedas e entregou as 2 moedas. E Cristo disse, ela deu tudo o que tinha.
Eu gostaria que cada um de vocês faça uma pergunta a si mesmo. Não é o que eu estou fazendo por Deus. Mas a pergunta deve ser: eu estou fazendo para Deus o melhor que eu poderia estar fazendo para Deus? Analisando, fazendo uma autocrítica. É isso que eu estou fazendo para Deus? É o melhor que eu poderia fazer? Você sabe como Deus vai avaliar você quando estiver diante dele? Quando você der conta de sua vida? Ele não vai avaliar você pelo que você fez. Ele vai avaliar você sobre o que você fez em comparação com o que você poderia ter feito. Lembra aquela história dos 3 servos que receberam do seu senhor um dinheiro para aplicar enquanto ele viajava? Os 2 que aplicaram esse dinheiro receberam lucro, foram recompensados. Mas o terceiro, que guardou o dinheiro enterrado com medo de que pudesse perder alguma coisa desse dinheiro, não foi elogiado pelo Senhor. Foi considerado um servo mau e desobediente. Tudo que Deus lhe dá, Ele lhe dá com o propósito de que você honre Ele ao usar o que você tem. E eu quero deixar com você esse pensamento, que quando se trata de servir, com esse pensamento quando se trata de servir a Jesus. É algo que eu aprendi há muito tempo. E memorizei naquele mesmo instante em que eu ouvi. E é assim: você só tem uma vida e em breve ela será passado. Só o que você faz por Cristo e para Cristo vai durar. Quando as montanhas desmoronam, se fazem em pó e as estrelas caírem do céu como figo maduro, quando os oceanos secarem como um deserto e o sol estiver esgotado para não brilhar mais, o que você fez para Jesus vai viver e durar para sempre. Eu quero orar com você. Em função de tudo isso que aqui dissemos, eu quero mais uma vez orar com você. Eleve seu pensamento a Deus. Senhor Jesus Cristo, louvado e glorificado para sempre seja o teu nome. Tu sabes, Senhor, o quanto idealmente desejamos tê-lo como nosso pastor, nosso protetor, nosso cuidador. Mas a nossa natureza pecaminosa nos impede de fazer o que temos que fazer e podemos fazer para seguir-te e andar nos teus caminhos e tuas veredas. Essa natureza pecaminosa nos impede de ser o que até gostaríamos de ser e de fazer a escolha que nos permitirá ser transformado conforme a tua vontade, conforme o teu propósito. Tu sabes, Senhor, que a despeito da nossa consciência e do conhecimento que temos da tua palavra, muitas vezes somos traídos pelos impulsos da nossa carne e andamos longe dos teus planos, nos sujeitamos a falsos profetas e ladrões de alma. Mas não queremos continuar sendo assim. Queremos confiar na tua providência, descansar no teu poder, aprender a te servir com fidelidade, fazendo o nosso melhor. Sendo assim, Senhor bendito, nós rogamos que o Espírito Santo, que em nós habita, nos conceda mais e mais clareza, discernimento e poder de resistir ao mal e mudar a nossa vida. Sonda-nos, quebranta-nos, transforma-nos, enche-nos com o teu poder e usa-nos, Senhor,
para que possamos ser capazes de testemunhar de Ti e assim levar a todos os aflitos e perdidos desse mundo a Tua presença. Em Teu próprio nome rogamos que sejamos transformados pelos Teus cuidados, para que possamos viver a vida abundante que Tu nos prometes e ofereces. Amém e amém.